E a gente tirou aí uns dias para falar sobre batalha espiritual. Apenas o intervalo do domingo, que no domingo a gente falou coisa que não tem nada a ver, né? Que foi o Salmo 13, porém foi muito edificante. Eu acredito que não foi só para mim. Inclusive eu recebi um testemunho de uma pessoa que nem é da nossa igreja, e ela disse: a palavra foi para mim, a palavra falou muito comigo, muito. Então foi uma bênção, mas a gente vai dar continuidade ao estudo de batalha espiritual. Nós falamos sobre a coragem, porque nós somos o exército de Cristo. A Bíblia diz que nós somos alistados. Olha só, porque ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer. Não, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram. Até porque, para você poder entender, lá atrás, antes de eu me converter, eu dizia que eu amava a Deus e que eu conhecia a Deus. Então, para mim estava muito bem, estava ótimo. Nunca na minha vida eu fiz planos de descer as águas, servir a Deus, e muito menos de servir atrás de um púlpito, né, no altar. Então ele diz assim: vocês não me escolheram. Não foi você que traçou planos, não foi você que planejou o que você está vendo hoje. Eu vos escolhi. Você está aqui porque você foi trazido por Deus. Quando ele diz assim: eu vos escolhi, e ninguém vem até Jesus se o Pai não trouxer, significa que acima de eu desejei vir, eu que quis vir. Não, foi Deus que te trouxe. Até porque eu lembro você que tem muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas que têm vontade de estar aqui, sentado, mas não tem força. E alguns até já estiveram sentados aí, mas foram pegas por um desânimo do inferno, um desânimo maldito. Elas não conseguem se levantar. E a vergonha, né? Como é que eu vou voltar para a igreja? Olha, não são poucas não. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe e tem nos sustentado. Nós somos um exército de Cristo. Lembre-se, nós somos um exército de Cristo. Um exército, ele está sempre enfrentando batalha, mas ele tem que ter muito cuidado, porque ele precisa colocar no campo de concentração seu suor, para não deixar no campo de batalha o seu sangue. Espero que você tenha compreendido. Olha, o que eu acabei de falar é a frase de um comandante do exército, Ele diz assim: você precisa se concentrar em deixar o seu suor no campo de concentração, para não deixar o seu sangue no campo de batalha. Ou seja, preparação. Tem que se preparar no campo de concentração, né, Yasmin? Trouxe não, Fernanda? Tem que se preparar. Se a gente pegar as pessoas, os comandantes, as pessoas que fizeram parte do exército do passado, todos eles se prepararam, A gente tem que se preparar, porque batalha a gente enfrenta diária, e algumas realmente são muito grandes. Alguns levantes do diabo são terríveis, né? O diabo vem com fúria, tentando destruir a nossa fé, tentando destruir a nossa família, tentando roubar aquilo que a gente conquistou. Então, nós falamos sobre coragem, falamos sobre zona de conforto, e hoje nós vamos falar sobre cobertura espiritual e autoridade eclesiástica. Autoridade, hierarquia. Nós vamos falar sobre isso. Olha, quando eu falei sobre coragem, principalmente sobre zona de conforto, eu falei para vocês que o nosso maior exemplo é Jesus, porque ele deixou a sua zona de conforto, a sua glória, o seu trono de glória. Ele deixou tudo lá no céu e ele desceu para morrer a nossa morte. Ele é um exemplo de que nós devemos sair da zona de conforto. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês: cobertura espiritual é um assunto bem delicado para entrar, e você vai entender por quê. Que Deus, ele te deu muito entendimento para o que eu vou falar hoje, porque é importante, é preciso ter cobertura espiritual, mas na vida tudo tem que ter equilíbrio. Se nós pegarmos alguns líderes, para mim, um dos maiores
estrategista, eu já falei, foi Moisés. Um dos maiores comandantes que a Bíblia tem, Josué, enfrentou batalhas. Mas eu quero pegar nessa noite sobre cobertura espiritual, sobre liderança e hierarquia, um versículo que eu já falei com vocês, que é 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8, vamos lá. Pega a tua Bíblia, abre em 2 Samuel. Porque nós somos o exército de Cristo. E como exército de Cristo, nós precisamos estar organizados. 2 Samuel, capítulo 8. Porque um exército não é desorganizado. Irmão, na vida, tudo que existe tem organização. Tudo que existe tem organização. Um exército tem organização, o mundo tem organização, a igreja tem organização, o reino animal tem organização. Poderia citar aqui vários exemplos para vocês, mas citar a abelha, citar os macacos, entre os macacos, por causa da inteligência. O gorila, ele é um líder, na verdade, é um líder, o gorila. A manada, entre os elefantes, é a fêmea, é uma fêmea, que é a líder. Só para dizer para você que tudo que você imaginar tem liderança, tem organização. No reino animal tem organização, tem liderança. No meio das formigas também. Na igreja também tem organização. Na igreja também. Um dos exércitos mais poderosos que já existiu, na verdade não vou nem dizer assim um dos, mas o mais poderoso, porque a gente pode trazer até alguns que vocês conhecem, como o exército de Alexandre o Grande, que saiu conquistando, e tão novo ele se tornou um grande conquistador. Mas o exército mais poderoso que já existiu foi o exército de Davi. E a gente já viu até por quê? Porque eles se lançavam contra inimigos poderosíssimos, como eram os filisteus, e um só, lutando com uma espada ou com uma guilhada de boi, um só, ele conseguia trazer grande livramento, grande salvação. Um só conseguia destruir vários inimigos, muitos, milhares, entre 1000 inimigos. Então o exército mais poderoso que já existiu foi o exército de Davi. Mas olha, o exército de Davi era um exército poderoso, só que sob uma liderança forte. Sob uma liderança forte. É o que diz bem aqui, no capítulo 8, no versículo 6, diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então ele não experimentou derrota. Consequentemente, o exército de Davi também não experimentou derrota. Davi enfrentou muitas lutas, muitas guerras, muitas aflições, mas o Senhor lhe dava vitória por onde ele andava. Consequentemente, o exército de Davi também tinha essa vitória. E Davi, ele era aquele que tinha comunhão, que tinha intimidade com Deus. Por causa da sua aliança, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus, ele era alguém que recebia de Deus vitória, e os seus soldados também recebiam vitória. Todo exército precisa de organização, mas também precisa de uma liderança. Deixa eu pegar aqui com você. Dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo bem conhecido, tá? Versículo bem conhecido.
Porque quando o exército de Davi ele começou a ser organizado, eram homens endividados, amargurados, eram homens fracos, eram homens que não chamavam a atenção para si, eram homens que não tinham nada que pudesse chamar a atenção. A Bíblia fala que eram homens amargurados e endividados, mas sob uma liderança forte se tornou um exército poderoso, um exército de valentes, sob uma liderança forte. Só que Davi, ele enfrentou suas guerras, ele não se tornou esse comandante, ele não se tornou esse rei, não se tornou essa pessoa que conquistava a vitória, do nada, não foi assim não. Ele teve preparos, ele enfrentou as suas guerras, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, depois ele enfrentou um gigante, e assim as lutas foram preparando Davi para se tornar esse grande guerreiro, foram preparando Davi, e as lutas que ele enfrentou, tornou Davi um líder, um influenciador, a ponto de ele ir se esconder numa caverna, chegarem homens fracos, endividados, amargurados, e ele se tornou líder por ser influenciador. Você tem que ter muito cuidado, ou você é um influenciador, ou você se deixa influenciar. Olha o que diz aqui, Coríntios, eu ainda não abri, né? Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo bem conhecido de todo mundo. Diz assim, o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Dá uma pausa, tem uma tradução que diz assim, preste atenção. Tem uma tradução que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou você é um influenciador, ou você se deixa influenciar. Principalmente no mundo em que a gente vive hoje em dia. Nós vivemos num mundo em que a degeneração está se acelerando, de maneira, tanta coisa ruim, tanta coisa acontecendo, e a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que, porque tem muita gente que diz assim, ninguém faz a minha cabeça. Aí eu escutei tantas vezes, eu já escutei tanto isso, irmãos, ninguém faz minha cabeça, né? Sou uma pessoa que eu sou cabeça feita, ninguém me influencia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo, olha só, a Bíblia não está dizendo que bons costumes ou boas companhias ou seja, que más companhias influenciam. Boas companhias influenciam maus costumes. Não está dizendo que más conversações, é isso que ela está dizendo, más conversações corrompem. Não está dizendo o contrário, não está dizendo exatamente o contrário. Não são as boas conversações que corrompem maus costumes, que mudam, que influenciam maus costumes, mas são as más companhias. A autoridade espiritual, a cobertura espiritual, uma vez eu vi um vídeo, eu achei muito interessante, muito engraçado. Vamos esclarecer algumas coisas na mente de vocês. Eu achei muito engraçado esse vídeo. Um rapaz, eu sorri quando eu vi esse vídeo. Um rapaz, ele fez o vídeo, né? Colocou uma música de macumba, ele olhando pela janela, e estava lá a música de macumba, e ele dizendo assim: quando eu sei que estão fazendo macumba para mim, mas que eu tenho líderes que oram por mim. Aí ele começou a dançar junto com a música da macumba, né? A dançar junto, como quem diz assim, eu estou nem aí. Eu achei engraçado. Mas olha, como eu falei para vocês, tudo tem organização. Tudo tem organização. E na igreja também.
É muito bom quando você tem pessoas que oram por você e quando você respeita a autoridade de outras pessoas, porque até no inferno tem organização. Tem o maioral, tem o Beelzebu, tem o principado, tem a potestade, tem os demônios, tem tudo, como eu falei, tudo, até no reino animal, tudo que você imaginar tem organização, tudo. Também a Bíblia diz que nós somos o exército de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, ele recebeu de Deus toda a autoridade e ele deu à igreja. E ele deu a autoridade à igreja, mas a igreja também tem organização. Quanto mais pessoas você tem que oram por você, é bom. Se existe organização, então é bom quando você, digamos, é do grupo de evangelismo e tem um líder do grupo de evangelismo que ora pelas pessoas que estão ali, trabalhando, fazendo obra junto com ele, porque é uma obrigação dele. Então ele ora não só pela vida dele, mas ele ora pelos seus subordinados, por pessoas que estão lhe ajudando a fazer a obra de Deus. Tem o grupo do círculo de oração, tem a líder do círculo de oração que não ora apenas por ela, tem como obrigação orar pelas pessoas que estão junto com ela. Tem a líder dos obreiros que tem como obrigação não apenas orar por ela, mas ela ora também pelos obreiros. E assim chega até mim, que eu tenho como obrigação não orar só por mim, mas eu oro pelas pessoas que estão comigo e oro pelos obreiros. Então quanto mais você tiver pessoas que orem por você, melhor. Você toma muito cuidado, porque você vai encontrar poucas pessoas nessa seleção. Aprenda a selecionar as tuas amizades. Você vai encontrar poucas pessoas que vão orar. Escuta o que eu estou te falando. Aprenda a selecionar, a ser criterioso. Se você quiser ter uma vida com Deus, aprenda a selecionar as tuas amizades. Você vai encontrar poucas pessoas que vão querer orar por você, que vão te encorajar a fazer coisas certas, te estimular a buscar a Deus, a perdoar, a orar, a ler a Bíblia. Pouquíssimas. Agora você vai encontrar muita gente a te influenciar, a te encorajar a fazer coisas erradas, te encorajar a ser uma pessoa rebelde, a ser de acordo com o mundo, a ser uma pessoa infiel. Você vai encontrar pessoas para te encorajar a fazer coisas erradas. Não é pouca não, tem muitas pessoas. Então, se você quiser ter uma vida com Deus, é o momento de você selecionar as tuas amizades, porque a Bíblia está dizendo que as más conversações, as más companhias corrompem bons costumes. Não tem essa de minha cabeça é feita e eu sou... Não. A Bíblia está dizendo, então a gente deve dar atenção porque a Bíblia diz. Olha só, o fato da pessoa ter autoridades eclesiásticas e haver hierarquia e cobertura espiritual, não significa que vocês vão me obedecer cegamente. Não é tudo que eu falo que vocês vão obedecer. Vamos dar uma corrida na Bíblia aqui rapidinho. Atos, capítulo Atos capítulo 5. Até porque, irmãos, deixa eu te falar que um grande líder, um dos maiores líderes também que já existiu, foi Salomão. E durante a época que Salomão ele reinou, tem histórias marcantes, né? Tem história em que ele julgou as duas mães, teve uma sabedoria incomum, e durante o tempo que ele reinou, ele conseguiu deixar as 12 tribos unidas, trouxe prosperidade para Israel. Foi um grande líder, entenda? Salomão foi um grande líder. Só que um grande líder, um poderoso líder como Salomão, teve a sua vida com Deus destruída pelas más companhias, que foram as mulheres ímpias com quem ele casou. Então, olha que foi
Se a gente falasse quem foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra, todo mundo vai falar Salomão. E olha só, o homem mais sábio, com uma sabedoria incomum, um homem poderoso, um homem de inteligência, o único que conseguiu reinar deixando as tribos unidas o tempo todo, o que mais levou prosperidade para Israel, de uma inteligência, de uma sabedoria, mas ele teve a sua vida com Deus destruída por más companhias. Assim vai ser você, se você não selecionar as suas amizades, não trouxer para a tua vida pessoas que te encorajem a fazer coisa certa, que te encorajem a andar com Deus. Se você não trouxer para a tua vida pessoas que te estimulem a lutar pela tua vida espiritual, a ter comunhão com Deus, a ler a Bíblia, pense numa coisa gostosa, você sentar com uma pessoa e falar da palavra de Deus. Se você começar a ignorar essas coisas e continuar andando junto de pessoas que não temem a Deus, que não respeitam a Deus, você não vai ficar em pé muito tempo não, porque eu falo por experiência, eu já vi muito isso, irmãos, eu já vi muito isso, muito. Quantas vezes eu fiquei triste por ver pessoas que estavam ali na obra de Deus, sabe? Na obra de Deus, servindo, ir para um lado e para o outro, e não sossegava, atendia uma pessoa. Quando eu estou falando isso, eu não vou citar nome, mas me vem pessoas aqui na mente, principalmente uma que eu admirava muito ela. Ali se juntou, começou a andar com outra pessoa. Vamos para a igreja hoje não? Só um dia. Vamos ali. Hoje, nunca mais voltou para a presença de Deus, nunca mais. Se você não trouxer para a tua vida pessoas que te encorajem a andar com Deus e continuar andando com pessoas que falam bobagem, que falam do mundo, que falam de Big Brother, que falam da fazenda, que falam da novela, que falam de N coisas, mas não sai a palavra de Deus, você não fica em pé muito tempo não. Sério, não vai ficar em pé muito tempo não. Você vai empurrar com a barriga, vai ficar em pé por um tempo. Quando pensar que não, você desanima. A vida é uma luta, irmãos. A vida é difícil. Viver, eu falo muito isso, viver dói. É difícil viver. E se você não tiver pessoas que te estimulem, que te encorajem, que te levantem, né? Andar com pessoas aonde um levanta o outro, aonde um encoraja o outro, aonde um dá uma palavra para o outro, aonde um incentiva o outro. Assim não fica em pé na presença de Deus não, acaba desistindo. As lutas são cansativas, algumas batalhas espirituais, como a gente viu na sexta-feira, nome dele, Josebate, lutando com a espada, e a espada ficava pegada na mão, e ele ficou muito cansado. Algumas lutas na vida deixam a gente cansado, sério. Principalmente quando são épocas que tem um levante do diabo, que acontece alguma coisa na vida da gente que muda a nossa rotina, deixa a gente cansado. Sabe, dá vontade de você descansar, de você só voltar para a tua vida normal. E se você não tiver pessoas que te incentivem, você para de buscar, de jejuar, você para de ler a Bíblia. Quando pensar que não, você desanimou na caminhada com Deus. Atos capítulo 5, o versículo é o 29, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pausa. É muito bom você ter pessoas que oram por você, e ter a organização, a hierarquia, e ter líderes. É muito bom. Então, aprenda a respeitar os seus líderes. Quem é do grupo de evangelização sabe que existe alguém ali que organiza, que dá ordens. Quem é do grupo de obreiros também obedece a líder de obreiros. As pessoas da igreja obedecem a pastora. Mas se você me obedecer cegamente, eu falhei na minha missão. Se você me obedecer cegamente, eu falhei na minha missão. Eu sempre falo para vocês o versículo de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz assim: crede no vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Vocês precisam acreditar, crer em mim, mas você precisa ser guiado pela Bíblia.
lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa que deve te guiar. E se você não tiver conhecimento bíblico, você pode ser desviado do caminho e induzido ao inferno. Vamos dizer que eu não faça isso, mas se eu ensinar você a me obedecer e você passar a me obedecer cegamente, digamos que eu saia dessa posição aqui, vem outra pessoa para o meu lugar, e aí você continua obedecendo e essa pessoa vai te induzir ao inferno. Irmãos, você só me obedece enquanto eu estiver dentro da palavra. Saiu da palavra, você não me obedece, porque você tem que obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. Não importa o que eu venha impor para você, você tem que obedecer à palavra de Deus, porque eu não dei o meu sangue na cruz por você, eu não morri na cruz por nenhum de vocês, então vocês devem obedecer a Deus. Ensino muito vocês a andarem com as próprias pernas, a crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, estude a Bíblia, examine as Escrituras e aprenda a lutar suas guerras. Aprenda a lutar suas guerras. Davi, ninguém viu ele lutar com um urso, ninguém viu ele lutar com um leão, ninguém viu. As pessoas viram ele lutar com um gigante, mas ele já havia enfrentado lutas sozinho. Aprenda a enfrentar suas guerras. Existem situações na tua vida que você não tem que falar para ninguém, não. Você tem que depender de Deus. Dobra o joelho, chora e fala: Deus, me escuta, me responde, me dá força, me mostra o que eu devo fazer. Aprende a dobrar o joelho e ter comunhão. Aprende a andar com as próprias pernas. Aí você vê em mim. Se você vê Deus na minha vida, entenda, se você vê Deus na minha vida, tem situações na tua vida que Deus vai te orientar a vir até mim, porque eu tenho algo, não de mim mesmo, mas da parte de Deus para te dar, alguma orientação da parte de Deus. Aí sim, aí Deus tocou no teu coração, Deus mostrou para você que você tem que vir até a tua líder, aí você vem, aí você traz o teu problema dentro da palavra de Deus. Eu vou te orientar isso, não porque você tudo, qualquer coisinha você traz para mim, não é isso. É porque você costuma enfrentar teu leão, teu urso, sozinho, mas chegou um momento em que você precisa de uma orientação, você falou com Deus, você conversou com Deus, e Deus falou para você: vai lá, pede orientação, porque eu tenho uma palavra na boca da pastora para te dar. Aí é outra coisa, mas obedecer cegamente, não, irmãos. Seguir pela Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você for uma pessoa que tem preguiça de ler a Bíblia, se você for uma pessoa que tem preguiça de estudar a Bíblia Sagrada, você não permanece de pé, porque você vai ser induzido ao inferno. Pastora, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Um dia também eu lia e não entendia. Então, eu também fui assim. Eu lia e não entendia. Mas eu persisti, eu insisti, eu perseverei. Eu não entendia, mas eu continuei lendo. Quando eu comecei a entender aos pouquinhos, foi uma delícia. Aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender, eu tive, diante de Deus, irmão, diante do Espírito Santo, falar uma coisa para vocês, diante de Deus. Aí eu tive que ter cuidado, porque eu estava me tornando fanática. Sério, diante de Deus, estou falando para você, eu tive que ter cuidado. Eu estava me tornando, porque eu lia e não entendia a Bíblia. Mas quando eu comecei a entender, estava ficando tão gostoso. Eu lia 1, 2, 3 capítulos. Eu não queria parar de ler. Eu queria passar o dia todinho lendo a Bíblia. Se você não entende, insiste, persiste, começa. Pega a Bíblia por dia, lê 2 versículos, no outro dia lê 3 versículos. Continue, leia, medita naquilo que você leu. Se você não tiver conhecimento bíblico, se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, você não vai permanecer na presença de Deus. Você não consegue, você não aguenta. Quem tem que dirigir, guiar você, é a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Olha, o próprio Jesus,
ele reconheceu a autoridade humana. Vou te mostrar isso já, peraí. Hebreus capítulo 13. Vou mostrar já esse versículo. Chegaram, né? Olha o que diz aqui. Abriram a Bíblia, acharam? Versículo 17 diz assim: olha, obedecei aos vossos guias ou pastores, como diz algumas traduções, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecer aos vossos guias, aos vossos mestres, aos vossos pastores, não significa que eu sou pastora da tua alma, tá? Isso não significa. Estar na posição de pastora não significa que eu sou apenas que é o supremo pastor. E significa responsabilidade. A minha posição significa responsabilidade de orar, de estar perto de Deus, para pegar uma direção de Deus, para guiar você. É responsabilidade. Agora, volto a dizer, se você vê Deus na minha vida, aí você se guia, né, obedece. Sempre que estiver de acordo com a palavra de Deus, você obedece. Agora, se tiver uma pessoa no nosso meio teimosa, rebelde, não tem nada pior. Não tem nada pior. Eu conversava com uma pessoa, acho que está com uns 2 dias por aí. Na verdade, vou dizer com quem, né? Estava conversando com a pastora Milena, estava dizendo para ela assim, né? O quanto é difícil você guiar almas, pastorear um rebanho. E eu estava falando para ela que quando você guia uma boiada, eu nunca guiei boiada não, mas deve ser assim, uou! Acho que deve ser isso, irmão, ou o que é? Não sei, né? Seu Nonato, é assim? Não é? Tá vendo, olha. Uou! Irmãos, os põe tudo juntinho, olha. Segue. Guiar ser humano, pense numa coisa difícil. Um tem a cabeça pro outro, um é teimoso, não sei o que. Pelo amor de Deus, e um pensa de um jeito e outro não sei o que. É muito difícil, irmãos. Não é fácil não. Então é responsabilidade. Obedecer aos vossos pastores, como quem velam pelas vossas almas. É uma responsabilidade. Tem que obedecer, porque o próprio Jesus, ele reconheceu a autoridade. Quer ver? Vai comigo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Volta um pouquinho. Capítulo 19. Estou demorando na mensagem. Eu gosto de tentar a mensagem demorada, porque grava 2 vídeos. 19. Deixa eu pegar aqui o versículo 10, tá? Do capítulo 19. Então Pilatos o advertiu: